Como minimizar os efeitos do destreinamento aeróbico? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Fala galera, beleza? É o seguinte, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é manter a regularidade dentro de um programa de exercício. É isso mesmo, em geral, as pessoas começam um programa de exercício, ficam bastante assíduas nas primeiras semanas e aí começa gradativamente a faltar nas sessões de exercício e aí começa a ir de forma não regular, né? Por exemplo, ia 5 vezes por semana, aí de repente começa a ir 1, 2 vezes por semana, na outra semana não vai, na outra semana vai um dia, na outra semana vai 2 dias, ou até aqueles que realmente param para um exercício. Então a pergunta é, se eu treinei, eu melhorei o condicionamento físico geral e melhorei o condicionamento mitocondrial. Se eu parar de treinar, é óbvio que você vai perder essas adaptações. Mas tem como minimizar esse efeito do destreinamento aeróbico? Cara, eu vou te ensinar hoje uma estratégia para você usar nos seus alunos que são irregulares no programa de exercício. Mas antes de mostrar qual é a estratégia, se você não está inscrito no canal Viajando pela Fisiologia no YouTube, faça a sua inscrição, é 100% gratuito. E 2 vezes por semana eu coloco novos vídeos aqui para ajudar você a turbinar o seu conhecimento e se transformar na maior referência da educação física aí na sua cidade, na sua região. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de treino aeróbico, né, você está falando nas modalidades, nos meios de treinamento aeróbico. Então as modalidades aeróbicas, pessoas que treinam, fazem treinos de corrida, treinos na bike, simulador de escada, transporte, pessoa que corre na rua, ou as pessoas que treinam de forma circuitada, sim, dá para organizar um treino circuitado especificamente aeróbico. As pessoas fazem treino na natação, por exemplo, dentro da piscina, né? E a gente sabe que um dos grandes benefícios do treinamento aeróbico, principalmente o treino aeróbico vigoroso, é melhorar a potência aeróbica, melhorar a capacidade mitocondrial de oxidar carboidrato, oxidar gordura, tanto durante o treino e principalmente no período de repouso pós-treino. E, portanto, para aumentar essa oxidação de carboidrato e de gordura, é necessário melhorar a eficiência de trabalho dessas mitocôndrias. Então, quando nós fazemos treinos aeróbicos vigorosos, por exemplo, usando métodos intervalados de alta intensidade, um dos grandes benefícios que nós temos é aumentar a sinalização para a biogênese mitocondrial. E olha que interessante, né? Não quer dizer que o treino moderado não faça isso, mas o treino moderado ele vai ter um impacto menor nesse aumento da sinalização para a biogênese mitocondrial, enquanto que os treinos mais vigorosos eu vou ter uma sinalização um pouco mais forte, portanto essa adaptação ela vai acontecer também de forma mais rápida. Então, só para a gente relembrar aqui, o que é biogênese mitocondrial? Bom, é o seguinte, quando você faz um treino mais vigoroso, a necessidade energética do músculo durante o período do treino, ela é maior em comparação a um treino mais moderado. E essa célula para gerar energia, ela depende muito da resposta mitocondrial, porque a mitocôndria é a usina que produz energia para essa célula muscular poder contrair durante o exercício. E quando a gente faz treino vigoroso, portanto, o gasto energético durante o treino é maior, então isso obriga essas mitocôndrias a se adaptarem, fazendo a famosa biogênese mitocondrial. Então a biogênese mitocondrial ela é caracterizada basicamente por 3 respostas mitocondriais. Primeira resposta é o aumento de tamanho das mitocôndrias. Então as mitocôndrias elas conseguem aumentar de tamanho. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mitocôndria, né, na cor branca, que é a mitocôndria daquele indivíduo sedentário que nem começou a treinar ainda. Depois de poucas semanas fazendo um treino aeróbico mais vigoroso, aquela mitocôndria que era pequenininha, miudinha, ela fica, obviamente, uma mitocôndria maior. Então, ela hipertrofia. E por que a mitocôndria hipertrofia? Porque a mitocôndria é a única organela, né, claro, fora o núcleo, que contém DNA e RNA próprio. Portanto, essa mitocôndria, ela consegue fazer síntese proteica. Beleza? Muito bem. Se eu continuar treinando de forma aeróbica, né, um pouco mais vigoroso, essas mitocôndrias elas também vão se multiplicar. Então você tinha uma mitocôndria pequenininha, essa mitocôndria, além de hipertrofiar, ela também pode se multiplicar, então podem criar novas mitocôndrias. E por que isso acontece?
Tudo isso acontece para que as mitocôndrias consigam fornecer energia suficiente para que você consiga fazer o seu treino aeróbico mais vigoroso. Então, isso é muito bom, porque mitocôndrias maiores e mais mitocôndrias significa que o aporte energético para o corpo é maior. Mas nós temos um problema. Qual é o problema? Segundo o princípio do treinamento chamado de continuidade e reversibilidade, esse princípio diz o seguinte: se eu continuar treinando com regularidade e com frequência, essas adaptações mitocondriais elas vão continuar acontecendo e se autossustentando. Agora, se eu parar de treinar, ou se eu diminuir demais o volume ou a intensidade de treino, eu não vou ter estímulo para manter essa mitocôndria mais sinalizada para a biogênese mitocondrial. Então, quando você tem alunos que, por exemplo, começam o programa de exercício e o aluno é um reloginho, nos dias que ele falou que ele vinha treinar, ele vem e treina. Mas de repente ele começa a faltar. Então ele vinha, sei lá, 4 vezes por semana, aí na outra semana ele vem só um dia, na outra semana ele vem 2 dias, na outra semana ele não vem, na outra semana ele vem um dia. Então ele é um aluno irregular. Então veja, ele vai, enquanto manter a regularidade, aumentar a sinalização mitocondrial, mas conforme ele deixa de ser regular, essas adaptações elas tendem a diminuir e em muitos casos até desaparecer. Então olha o que acontece aqui. Com o efeito do destreinamento, ocorre uma tal de autofagia mitocondrial. O que é autofagia mitocondrial? As próprias mitocôndrias vão acabar se autoconsumindo. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa mitocôndria aqui era a mitocôndria pequenininha lá no quadríceps femoral daquele aluno que não treinava. Aí, de repente, ele começou a treinar. Então, essa mitocôndria aqui, ela hipertrofiou, aumentou de tamanho. E depois de aumentar de tamanho, essa mitocôndria aqui, ela fez síntese proteica e ela duplicou. Então agora ela tem 2 mitocôndrias. Mas perceba que essa mitocôndria aqui, ela é maior. E essa mitocôndria aqui, ela é menor. Então eu tenho 2 mitocôndrias, só que uma é maior, a outra é menor. Então o que é a autofagia? A autofagia é quando as mitocôndrias hipertrofiadas, elas começam a diminuir de tamanho, e aquelas mitocôndrias que foram duplicadas, elas também diminuem de tamanho. E aí você vai continuar tendo uma mitocôndria maior e uma mitocôndria miudinha. E aí sabe o que acontece? Essa mitocôndria maior, ela vai acabar consumindo essa mitocôndria menor. E aí você tinha 2 mitocôndrias e agora passa a ter uma mitocôndria. Então, primeiro, mitocôndria faz hipertrofia. Segundo, mitocôndria faz duplicação. E eu falei que eram 3 aspectos, certo? Sabe qual que é o terceiro aspecto? É que essas mitocôndrias fazem síntese proteica. E uma das proteínas que elas fabricam são as famosas enzimas aeróbicas, citrato-sintase, por exemplo. E, portanto, o efeito do destreinamento é, inclusive, fabricar menos enzimas. Então, isso vai acontecer se o aluno estava treinando e parar de treinar, ou se ele estava treinando de forma muito regular e de repente começou a ficar muito irregular. Como é que você se protege disso? O que você poderia sugerir para o aluno para ele fazer para se proteger disso? Cara, vou te dar uma dica que vale ouro, presta atenção. Em alunos irregulares de treino aeróbico, que estavam fazendo treino aeróbico vigoroso, regular e de repente virou irregular, sabe o que você vai fazer? No dia que esse cara vir para treinar, você não vai deixar ele fazer treino aeróbico. Sabe que tipo de treino você vai pedir para ele fazer? No dia que ele vier treinar, você vai falar para ele fazer musculação de uma forma organizada que seja vigoroso. Ou seja, com carga igual ou maior a 75% do 1RM previsto. Por que musculação? Professor, bananou minha cabeça. Ele não tinha que continuar treinando aerobicamente, mesmo vigoroso, nos dias que ele ia, os poucos dias que ele veio na academia? Eu vou dizer, não. Se eu quiser manter um nível mínimo dessas adaptações ou minimizar o efeito da autofagia mitocondrial,
Eu tenho que dar um treino de musculação. E por que um treino de musculação vigoroso? Porque você lembra da fisiologia do exercício, que quando você faz treino de musculação numa intensidade um pouquinho maior, o estresse mecânico do músculo aumenta a sinalização para proteína mTOR. Então você lembra da famosa via AKT-mTOR, que é uma via que sinaliza o aumento da síntese proteica no núcleo das células musculares, não é isso? Legal. Só que a mTOR faz outra coisa. A mTOR também sinaliza a mitocôndria. Então veja, se eu colocar meu aluno para fazer um treino de força mais pesado, primeiro que é mais sustentável ele fazer um treino de força pesado, estando irregularmente no programa de exercício, do que fazer um treino aeróbico pesado, certo? Então é mais sustentável para o aluno, é mais confortável para o aluno. E eu consigo sinalizar via AKT-mTOR a própria mitocôndria. E eu consigo minimizar o efeito da autofagia. Por isso que, por exemplo, se você pegar... Sabe aqueles caras que querem, por exemplo, que só fazem treino vigoroso aeróbico e depois ele quer fazer uma prova de corrida de 10 km, por exemplo, e aí tem que correr numa intensidade mais baixa do que os treinos que ele faz? Ele treina vigoroso, ele tem mitocôndria maior, mas por que ele não consegue ter um desempenho na corrida efetivamente maior? Porque ele treinou num nível maior. E quando precisa fazer num nível mais baixo, ele não consegue. Então você vai usar essa estratégia para preservar ou minimizar o efeito da autofagia mitocondrial. E o que você ganha com isso? Mantém gasto calórico elevado, você mantém um maior consumo de substratos durante e após o exercício elevado e, portanto, você mantém a saúde mitocondrial deste indivíduo. Portanto, use essa estratégia no seu dia a dia. Não quer dizer que você vai fazer só musculação. Você pode dividir a sessão. Fazer um pedaço de musculação, um pedaço um pouco mais curto para cá, né? Porque ele vai descondicionando, mas a musculação é essencial dentro desse contexto, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário, por favor, deixe o like, não custa nada dar um like, ajuda o canal a crescer. O meu objetivo é chegar até 100 mil inscritos aqui nos próximos 6 meses, então divulgue aí para os seus amigos e vamos juntos aprender mais sobre fisiologia do exercício. E um detalhe, se você gosta de fisiologia do exercício e quer aprender mais profundamente fisiologia do exercício, estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, que é do curso Masterclass Fisiologia do Exercício. É um curso online onde você vai ter acesso 3 anos ilimitado, tem vários bônus, tem planilha, onde eu te ensino como usar a fisiologia do exercício no dia a dia na aplicação dos treinos para os seus alunos, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço, tchau!